Qual a relação de diferencial eu devo escolher na hora da compra do meu caminhão? Será que existe essa de relação correta para cada tipo de serviço, cada tipo de operação, para cada tipo de caminhão? Sim, existe e eu vou te mostrar nesse vídeo como escolher a correta para o seu caminhão. O primeiro passo que você tem que entender é que existe uma relação direta entre torque e velocidade, e as duas são inversamente proporcionais. Quando você tem muito torque, você tem baixa velocidade, quando você tem muita velocidade, você tem baixo torque no trem de força. E aí, logicamente, toda a relação do trem de força vai sofrer. Então, câmbio, diferencial, cubo redutor, tudo isso vai influenciar na velocidade final de roda do seu veículo. Não só na velocidade, mas também no torque. Eu vou te explicar tudo certinho. E a relação, inclusive, é muito simples entre torque e velocidade. Vamos trabalhar então. Olha só, então aqui a gente tem um gráfico que vai estabelecer na vertical. Nós vamos ter torque e na horizontal nós vamos ter velocidade. Todos dois tendendo ao infinito. Torque subindo, tendendo ao infinito, setinha, e velocidade tendendo ao infinito. O que significa dizer isso? Significa que torque infinito para lá, então de zero, aqui nós vamos estar no zero, até o infinito, velocidade gerada do infinito para lá. Então velocidade zero para o infinito. Show de bola. Então, qual que é o grande detalhe aqui? A curva funciona dessa seguinte forma. Vou mostrar para vocês. É isso aqui, ó. Então, aqui está o coeficiente de atrito, o valor máximo, ou seja, o torque ele tem um limite. Então, o limite é definido pelo coeficiente de atrito. Então, se tiver um torque muito grande, o que vai acontecer? Ele vai patinar. Então, beleza, o coeficiente de atrito está aqui e tem essa curva. Vamos imaginar, por exemplo, a primeira marcha. Então, a primeira marcha está aqui. Ou seja, ela tem um torque muito alto. Na verdade, a gente vai subir um pouquinho ela aqui, ó. Vamos colocar ela aqui, ó. Primeira marcha. Ela tem um torque muito alto. O torque está lá no limite, mas olha a velocidade. Quando a gente traça aqui uma linha. Então está muito próximo de zero. Então primeira, segunda, terceira, quarta. Então é o seguinte, toda vez que subir as marchas, ele vai abaixando o torque e vai aumentando a velocidade. Vai baixando o torque e vai aumentando a velocidade. Essa é a relação básica entre torque e velocidade. Quando você tem muito torque, você tem baixa velocidade. Quando você tem muita velocidade, você tem baixo torque. Normalmente, quando vai comprar o caminhão, a gente sempre fica preocupado com quantos cavalos de potência, quanto que ele tem de torque do motor. Nós esquecemos da relação desse veículo. Então, se o caminhão, por exemplo, o XF da DAF, se é o 530, se é o 480, qual desses dois tem mais torque de motor? Porém, o que vale é torque de roda. No final, a gente tem que avaliar também toda a relação do trem de força. Então, eu preparei um exemplo aqui para vocês entenderem como isso é tão importante quanto também avaliar o motor. Vem comigo. Então, nós vamos começar com o motor 480. Para esse motor, nós vamos considerar 2.350 Nm de força, porque a gente está falando de primeira marcha. Nós não estamos utilizando aqui o multitorque. Então, vai ser 2.350 Nm de força no volante do motor, vezes a relação de primeira marcha desse motor. Então, qual que é a relação da caixa ZF primeira marcha para os motores DAF? 16,69 para os rodoviários. Então, essa é a relação de primeira marcha. Agora, vamos multiplicar pelo diferencial. Qual que é o valor de relação diferencial? Vamos utilizar aqui um diferencial 3,4. Só para aproveitar e explicar para vocês. O que é essa relação? Significa dizer o seguinte, o motor ele vai dar 16,69 de volta, todas as voltas ali, 16 voltas, para o flange dar apenas uma volta, o flange da caixa lá. Mesma coisa em relação ao diferencial. Ele vai dar 3,4 de voltas ali no cardan, na entrada do diferencial, enquanto o diferencial ele vai liberar apenas uma volta para o semi-eixo. Se não tiver cubo redutor, vai ser direto nas rodas. Então, multiplicando esse valor, nós encontramos 133.353,1. O que? Newton-metros. Esse é o torque final de roda para essa relação, utilizando o motor 480 MX-13 da DAF. E agora nós vamos utilizar o motor do 530. Então nós vamos alterar esse torque aqui, ó. Vamos apagar esse valor que é referente ao 480 e vamos colocar 2.500 Nm de força do volante do motor, beleza? Agora nós vamos mudar a relação diferencial. Nós estamos utilizando um diferencial 3,4 aqui, agora nós vamos passar por um 2,85. Então vamos apagar aqui essa relação,
Aproveitar que já apagar esse número também, ou seja, nós estamos mantendo a relação de primeira marcha da caixa, só isso. Passamos para um 530 ao invés do 460, do 480, e vamos mudar a relação diferencial. Quero saber quem tem mais força no final. Vamos lá. Então aqui agora nós vamos utilizar um diferencial de 2,85. 2,85, ou seja, duas voltas e 85,85 para uma volta de rodas, sempre considerando que não há relação de cubo redutor. Então vamos dar o play aqui, 118.916,25 Nm de força de roda, de torque de roda. Ou seja, o 480, no final ele vai ter um torque de 133.353,1. E isso para um diferencial, vou até colocar aqui do cantinho aqui, 3,4, que é o diferencial curto. Já no nosso exemplo do 530 da DAF, para você ver, ele aumentou toda essa quantidade de cavalos, são 50 cavalos a mais de força, e ele vai ter 118, lembrando que isso é torque de roda, tá bom? Sempre lembrando que é torque de roda. 118.916,25 para um diferencial de 2,85. Mas lembrando que nós não podemos avaliar apenas o torque, nós precisamos também avaliar a velocidade, que isso é importante para nós, dentro da operação principalmente. Então vamos olhar a velocidade em relação ao diferencial 3,4. A 1000 RPM ele vai dar 58 km por hora, a 1000 RPM. Já no último limite, ali 1.200 RPM da faixa extra econômica para esse motor MX-3 da DAF, nós estamos falando de 69 km por hora. Vamos agora avaliar o 2,85. A 1000 RPM, 1070 RPM vai dar 75 km por hora. Já a 1220, que já passou até um pouquinho ali do limite máximo da faixa extra econômica, mas ele vai estar economizando da mesma forma ainda, vai dar 85 km por hora. Ou seja, a relação de velocidade é maior. O torque é menor, mas ele vai ter uma velocidade maior. O que eu quero dizer com tudo isso? Você tem que avaliar qual que é a sua operação. Se você precisa de velocidade ou se você precisa de mais torque. Porque nem sempre significa comprar um caminhão mais barato. Às vezes aquele caminhão está parado no estoque ali, você percebe a oportunidade, o pessoal liga para você, mas tome cuidado, nem sempre vai ser a melhor escolha para você. Durante aquele percurso ali do caminhão, na operação, até mesmo na manutenção, você vai gastar muito mais. Nem sempre é só a captação do caminhão, o CAPEX, a compra do veículo, que vai influenciar diretamente no custo total da propriedade. Fique muito atento em relação a isso, porque você pode comprar um diferencial muito curto ou muito longo e ter todo um problema de consumo de combustível, achar que é motorista, achar que é até mesmo um motor, enquanto o seu problema é relação de diferencial.